Muito bom dia, senhoras e senhores vereadores, caros colegas aqui presentes, munícipes. Vamos começar a nossa reunião de Câmara, aceitando para já inscrições para o período antes da ordem do dia. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras vereadoras, senhores vereadores e a todos aqui presentes. Duas questões muito rápidas e muito concretas. Está a acontecer uma obra no Estoril Praia, penso, a construção de uma loja. Foram colocados uns taipais de proteção da obra que estão mesmo no limite dos passeios. Essa colocação está neste momento a causar transtornos de visibilidade no cruzamento de quem vai da Rua Dom Bosco para o Monte Estoril, e era importante rever aquela situação porque é uma zona com bastante movimento e, portanto, essa visibilidade pode causar ali alguns acidentes. A segunda questão tem a ver com o Parque de Rebocados da Cascais Próxima, em Carcavelos. O Parque de Rebocados é um serviço público e, como tal, o acesso do público deve ser facilitado. E o que se verifica é que os utentes que queiram ir ao Parque de Rebocados têm que pagar parque para entrar. Ou seja, para se dirigirem ao Parque de Rebocados, se forem de carro, têm que pagar parquímetro dentro do parque. E eu acho que isso está incorreto, porque quem se dirige a um serviço público não tem que estar a pagar parquímetro para aceder a ele. E a segunda questão que queria colocar, uma sugestão que queria colocar era que se colocasse uma toponímia a indicar onde é o Parque de Rebocados, porque não tem nenhuma indicação de onde é que ele está. Eu próprio, quando precisei de lá ir com um amigo e deparei-me com a situação de andar às voltas sem perceber, e depois percebi que era mesmo dentro do Parque de Estacionamento, que acho que não é correto. São estas duas questões. Obrigado. Não tenho mais do vereador Luís Reis. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Sr. Presidente, eu gostaria de voltar à questão relativamente aos estudos, depois de ter feito uma intervenção na reunião anterior relativamente ao rating municipal português, até porque entendi que na altura a nossa reflexão sobre esta temática não terminou da melhor maneira, tendo o Sr. Presidente terminado a referir que não deveríamos considerar o estudo em causa, uma vez que era desenvolvido por um socialista, um antigo Presidente de Câmara socialista. Isto na mesma reunião onde tinha havido inicialmente um debate muito intenso entre a vereadora Joana Balsemão e o vereador Clemente Alves relativamente a um estudo desenvolvido pelo Dr. Vasco Becker e onde, e subscrevemos, a vereadora Joana Balsemão referiu que quando partem para esta necessidade de se avaliar alguma situação, não olham para o currículo das pessoas, olham simplesmente para o currículo das pessoas, e não se a pessoa tem ou não cartão de militante de um partido A, B ou C. Portanto, e que não considerava efetivamente a militância, até porque decorre da livre associação de cada um de nós, como importante para a decisão de adjudicar ou não determinado estudo. E eu creio que isto extrapola facilmente para a questão também do rating municipal. Eu percebo que a classificação não era a desejada, todos nós desejaríamos estar bem posicionados também neste rating, e o Sr. Presidente também disse, nessa mesma reunião, que deveria o Partido Socialista fazer uma análise mais fina daquilo que foram os resultados e sublinhou a melhoria que houve ao nível da governação, tendo subido 53 lugares, quedando-se ainda assim por uma posição, creio eu, se me der um segundo, ainda assim está em 173 no total de 300 e poucos municípios, 308 municípios. Também tivemos uma subida considerável ao nível da sustentabilidade financeira, mas isso também decorre da análise que temos feito cada ano relativamente às grandes opções do plano, do orçamento e da capacidade que este município tem de gerar receita. Depois já é mais discutível a questão de como a distribui, e se calhar essa questão mais discutível de como a distribui vai ao encontro de um estudo também que foi recentemente divulgado, desenvolvido pelo INE, relativamente
no fundo, à capacidade financeira dos municípios, onde coloca os municípios de Cascais em oitavo lugar. Estamos atrás de Sines, São João da Madeira, Coimbra, Faro, Porto, Oeiras e Lisboa, mas olhando para os índices, não sei se o Sr. Presidente teve tempo para analisar este estudo, olhando para os índices, creio que será muito fácil Cascais projetar-se do oitavo lugar para o quarto lugar, portanto, em termos de diferença que temos em relação ao quarto lugar, estamos a falar de uma diferença muito curta e creio que voltaremos a estar onde estamos na maioria dos índices, nos primeiros 5 lugares, e acho que nos devemos também criar condições para que aconteça relativamente a esta matéria, uma matéria que analisa a capacidade de compra dos nossos municípios. Isto para dizer que, e voltando ao ranking anterior, que apesar de ter havido aquela melhoria ao nível da governação, estamos ainda assim muito abaixo naquilo que era expectável. Recordo que há um outro índice, o índice de transparência, que coloca Cascais, creio que no lugar número 75, embora tenha subido no último ano 22 lugares, mas creio que como autarcas deste município desejaríamos de ver Cascais melhor posicionado. Sei que o Sr. Presidente disse que tínhamos sido penalizados neste ranking que falei na última reunião por não terem sido disponibilizados os recibos de ordenado, porque entendia que essa matéria é uma matéria que está legislada e que, portanto, é de fácil consulta, mas ainda assim parece-me, se calhar, curto o posicionamento que temos e dar-lhe nota também que o Partido Socialista fez chegar um pedido ao coordenador deste estudo para tentar perceber porque é que estamos tão mal classificados nessa matéria. Ainda assim, não queria deixar passar que, embora tenhamos melhorado muito pouco e estamos muito aquém daquilo que eram os resultados desejados, dizer que descemos, infelizmente, infelizmente, no desenvolvimento económico e social, onde baixámos 8 lugares, mas mais preocupante ainda foi o facto de termos baixado perto de 40 lugares no serviço prestado aos municípios, porque aqui é uma preocupação que nos deve mover a todos, a forma como prestamos o serviço aos municípios, estamos ao encontro das suas necessidades e, embora tenhamos melhorado ligeiramente noutras duas dimensões, estas duas dimensões piorámos e devem ser motivo de análise. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um momento, eu acabo de ser informado que o ex-presidente de Câmara, Dr. Dós já faleceu e, portanto, proponho 1 minuto de silêncio por parte da Câmara Municipal de Cascais. Muito obrigado. Pedi à doutora Ivone para depois fazer um despacho para decretar luto municipal por um dia para amanhã, já que hoje estamos a viver um luto nacional por morte de Agostina Bessa Luís. Sr. Vereador Clemente Alves. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, estimados técnicos municipais e público presente. Era para lembrar, Sr. Presidente, que estamos quase a atingir um ano desde que foi anunciada a existência e o envio aos vereadores do estudo elaborado por técnicos municipais sobre a possibilidade de reversão do contrato de fornecimento de água à população e que estudo esse que até agora não nos foi presente. Era para lembrar isto. Muito obrigado.
Começando pelo fim, eu estou convencido que foi distribuído esse estudo. Aliás, chegámos a discutir aqui, inclusivamente até pedir ao Partido Comunista críticas em relação ao estudo, no sentido de se não concordava com os valores lá expressos. Olha, enfim, tenho quase absoluta certeza dessa matéria, mas ainda assim pedi ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes que não só confirmasse se o estudo foi ou não presente aqui à reunião de Câmara e não tendo sido, que o seja apresentado. Tendo sido, que informe o Sr. Vereador Clemente Alves da reunião em que ele foi, que foi aqui apresentado. Em relação ao Sr. Vereador João Ruivo, dizer-lhe que, enfim, irei tomar conta, penso que todos sabem que obra é essa do Estoril Praia, e quem a licenciou, portanto, ou seja, quem a promoveu, não foi nesta maioria sequer, mas a questão que coloca dos taipais, vou saber, isso também está dentro das responsabilidades do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, portanto, pedia-lhe que visse, quer na perspectiva do licenciamento dos próprios taipais, quer naquilo que diz diretamente respeito, que tem a ver com segurança rodoviária e, portanto, com a questão do trânsito. O Parque de Rebocados em Carcavelos, enfim, não vejo qual é o problema que coloca, a não ser o não ter indicações e, portanto, iremos reforçar as indicações para o parque. Em relação ao Sr. Vereador Luís Reis, a questão de fundo, na discussão que tivemos sobre essa matéria, que aqui levantou, não tinha propriamente a ver quem é que tinha feito o estudo ou quem é que não tinha feito o estudo. O que eu registrei foi que o Partido Socialista, em muitos outros estudos, que são muito mais do que esse estudo que foi aqui mencionado, Cascais está nas posições cimeiras e, portanto, achei estranho que o Partido Socialista não tivesse relevado de forma positiva todos esses estudos e agora, quando aparece um estudo em que, de facto, o posicionamento de Cascais não é o que mais nos satisfaz, tenha feito disso logo uma forma gongórica, uma grande bandeira de vitória. Constatei, como é normal, de que era feito por um ex-presidente de Câmara, que agora o Sr. Vereador também confirma, por sinal do Partido Socialista, com critérios que nós não conhecíamos e continuamos a desconhecer, a maior parte desses critérios na avaliação. Quando há movimentações de um ano para o outro, de subidas ou descidas de 50 posições e de 60 posições, a meu ver, é logo um fator à partida de descredibilização do estudo, porque ninguém está a imaginar que de um ano para o outro se criem condições para melhorar 50 posições ou que se verifiquem condições para piorar 50 posições. Portanto, mas enfim, nós estamos a ter em conta esse estudo, estamos a analisá-lo também, e obviamente que isso não influi em nada aquilo que é a nossa estratégia, que é a estratégia que temos vindo a implementar no Conselho, que é aquela que nós consideramos estar correta para o fazer. Neste interim, voltou a sair um estudo, que já é um estudo recorrente, este foi assim a primeira, tanto quanto eu tenho conhecimento, foi a primeira vez que este estudo apareceu, aquele que o Sr. Vereador mencionou, mas neste interim saiu novamente um estudo que já se faz há vários anos em Portugal, e em que Cascais mantém exatamente a mesma posição que tinha no estudo anterior, que era terceiro lugar, depois Lisboa e Porto, depois já ter subido um conjunto de posições nos anos anteriores. Mas essa, pelos vistos, passou ao lado da análise do Partido Socialista, porque não quero acreditar, por ser uma boa posição, que para o Partido Socialista tenha um tipo de preocupação diferente de quando as posições não são boas, mas são consistentes. Já agora, porque de facto uma inverdade dita muitas vezes não passa a ser verdade, a referência que fez, não sei a que propósito, em relação a um candidato das listas do CDS-PP nas últimas eleições europeias, já que o manifestei que não só não é militante do CDS-PP, foi candidato independente, é uma figura reconhecida e com competência e com currículo nas áreas a que foi feito o contrato desse estudo que acabou por publicar, que para nós será de extrema utilidade, ao contrário, por exemplo, de que eu desconheço, mas pode ser uma falha minha, de qual é que é o currículo e a experiência
do responsável do tal estudo que o Sr. Vereador mencionou. Essa foi a única questão que queria deixar claro, porque não vale a pena estarmos a mencionar permanentemente aquilo que não é verdade e, portanto, convém ficar esclarecido. Faça favor, Sr. Vereador. Sr. Presidente, nem sequer discuti se era verdade ou não, se a pessoa em causa era ou não militante deste ou daquele partido. Não, acabou de referir que era um militante do CDS. E, Não, referi apenas o que está em ata. O que está em ata e a discussão que foi tida naquela reunião entre a vereadora Joana Balsemão e o vereador Clemente Alves, relativamente à possibilidade de se a pessoa seria ou não militante e se isso seria relevante ou não. Portanto, eu não discuti se a pessoa era militante, até pelo contrário, na minha intervenção referi que concordava com a vereadora Joana Balsemão, no sentido que o facto de termos livre associação não nos deve impossibilitar de desempenhar qualquer que sejam as funções no âmbito da nossa área laboral. E, nesse sentido, clarificar aquilo que disse, que não é verdade, não vim para aqui discutir qualquer livre associação de qualquer pessoa envolvida em qualquer estudo. Apenas referi o que estava em ata. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Registro que, efetivamente, reconhece que tudo aquilo que andou a ser dito nas redes e até na comunicação social não é verdade. E, portanto, registro positivamente esse reposicionamento por parte do Partido Socialista. Dito isto, passamos então à nossa reunião, à agenda da nossa reunião de hoje, sendo que temos duas atas para aprovar, a ata número 12 e a ata número 13, que coloco a discussão. Se houver alguma alteração em relação a alguma das atas, se não passa à votação. Não havendo manifestações de intervenção, passa à votação. Ata número 12, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ata número 13, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao plano de orçamento, com 2 subpontos. Coloco os 2 à discussão e depois votaremos em separado. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. No ponto 3, na alteração permutativa, de todas estas alterações que são feitas e que são naturais, não se quer discutir a fundo. Há uma dúvida que se levanta, que é o porquê da necessidade da transferência de 4 milhões de euros para as rúbricas quer de capital, quer de despesa corrente, de transferências para instituições sem fins lucrativos. Nas transferências correntes é 1,5 milhão, salvo erro, e nas transferências de capital são 2,5 milhões, tudo para as instituições sem fins lucrativos. O que mais que duplica, ou praticamente duplica a verba que estava prevista neste ponto. Eu gostava de saber porquê que há esta diferença tão grande. Uma coisa é haver transferências ou alterações, outra coisa é de repente haver 4 milhões nas transferências nesta altura. Obrigado. Senhor, a resposta ao porquê é fácil, é porque há necessidade. A resposta daquilo que vai ser aplicado o dinheiro, como o Sr. Vereador sabe, virá à sessão de Câmara e aí terá a oportunidade de aferir da justeza ou, eventualmente, da não justeza. Claro que se vier à reunião de Câmara é porque é certamente justo que seja feita essa análise. Portanto, é isso que eu lhe posso dizer, como, aliás, tem sido em todos os pontos idênticos ou semelhantes a estes que estamos agora aqui a votar. Não havendo mais intervenções, passo à votação. Ponto 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 3 votos contra, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista, e uma abstenção do Sr. Vereador João Aníbal Henriques. Ponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos à gestão patrimonial, com 4 subpontos, coloco também os 4 à discussão e posterior votação em separado. Não vendo manifestações de intervenção, passo à votação. Ponto 5, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. Ponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ponto 8, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto das coletividades, com 2 subpontos, coloco também os 2 à discussão para posterior votação. Não havendo manifestações de intervenção, passo à votação. Ponto 9, quem vota contra,
Quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ponto 10, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto de gestão territorial, com 4 subpontos. Coloco os 4 à discussão para posterior votação em separado. Não vejo manifestações de interesse de intervenção, passo à votação. Ponto 11, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. Ponto 12, quem vota contra, quem se abstém, aprovado pela mesma votação do ponto anterior. Ponto 13, quem vota contra, quem se abstém, é abstenção. Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 14, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. Passemos às atividades económicas, que coloco a discussão, no ponto 15. Se o vereador Clemente Alves faça favor. Este ponto trata de um apoio à Associação Empresarial do Concelho de Cascais para a realização de 2 eventos, o Stock and Fashion Market e o Parade Music and Fashion. Suponho que sejam eventos para ingleses ou americanos, não para portugueses, no valor global de 60 mil euros. Parece-me cada vez mais escandalosa a relação promíscua entre a Câmara e associações patronais. Muito sinceramente, não é? Que para aqui, a pretexto da realização de eventos que, quanto a mim, e até pela própria designação, não se destinam a satisfazer qualquer interesse das populações, apenas, se assim for, de uma parte de comerciantes do Concelho. São 60 mil euros que os municípios de Cascais vão pagar a entidades que são estranhas aos seus interesses e, portanto, a Câmara não deveria, em nosso entender, estar aqui a subsidiar. Por este facto, vamos votar contra e o nosso voto vai ser um voto vencido. Sr. Vereador Nuno Videira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Só para dizer ao Sr. Vereador Clemente Alves que julgo que devia, pelo menos uma vez na vida, tentar arranjar um bocadinho de tempo para poder ver in loco algum tipo destes eventos. Este evento, e quando o Partido Comunista tanto defende o comércio tradicional e que esta maioria está a acabar com o comércio tradicional e que esta maioria faz tudo para matar o comércio tradicional, sempre que existe uma coordenação entre a Câmara e a Associação Empresarial, neste caso na Parede, onde foi possível juntar mais de 60 lojistas que têm efetivamente lojas e que têm efetivamente comércio na Parede e que está bem e recomenda-se o comércio tradicional da Parede, basta ir lá a qualquer hora do dia e ver a quantidade de lojas e sempre que fecha alguma loja, rapidamente abre uma nova, o que é sinal da sua vitalidade. E quando se consegue juntar toda esta gente, o Sr. Vereador Clemente Alves, lamentavelmente, traz este discurso aqui, sem saber sequer do que fala, porque nunca de certeza foi a este evento, porque senão, com certeza, que jamais diria aquilo que acabou de dizer. Sr. Vereador Clemente Alves. Entendemos que o Sr. Vereador e esta maioria faça a defesa de ações deste tipo, que são espetaculares, espetáculo. Para algumas pessoas, não para todos, não vemos lá interesse da população. Aliás, a própria designação é, deixe-me que lhe diga, e uso esta expressão, não é? É pindérica. Stock and Fashion Market, Parade Music Fashion. Isto é um convite, de facto, a toda a gente. Vamos lá ver, aqui uma coisa internacional na parede, não é? O apoio ao comércio local, que o senhor diz que a Câmara promove, nota-se no custo das tarifas e das taxas que a Câmara Municipal cobra aos comerciantes por tudo e por nada, que aqui em Cascais são entre 500% a 800% mais caras do que são em Oeiras, do que são em Lisboa, do que são em Sintra. Isto é o apoio verdadeiro que esta Câmara... Sr. Vereador, deixe-me só para ajudar o seu raciocínio. Pode precisar esses 500% ou 800%? Sr. Presidente, faça a favor. Já o temos precisado sempre que discutimos aqui a tabela de taxas, tarifas e impostos municipais. Nós damos exemplos concretos dos custos destas mesmas taxas para os comerciantes
e empresários locais, comparativamente com Sintra, Oeiras, Almada, Lisboa. Temos-lo feito. O Sr. Presidente é que não quer saber disso, não é? E vamos ter aqui agora o início de um processo de discussão para a alteração do novo regulamento de taxas, tarifas e impostos municipais, e aqui vamos verificar isso precisamente. Este é o apoio real que os senhores fazem ao comércio tradicional, castigando com taxas e tarifas por tudo e por nada, que são incomportáveis para a maioria deles. Esta que é a realidade. Se os senhores quiserem apoiar, façam um favor, vão ter agora a oportunidade de o fazer com propostas concretas de redução das taxas e tarifas municipais que os obrigam a pagar, por tudo e por nada. Facilitando até os estacionamentos na periferia dos estabelecimentos, coisa que não se faz, como se sabe, é um dos problemas de que se queixam todos os comerciantes, é que lhes afastam os clientes porque não lhes permitem o estacionamento na proximidade. Portanto, nada disto é feito. Por isso, o nosso voto mantém-se, é um voto contra, um voto vencido, contra o apoio de ações que não têm qualquer interesse para a defesa e a promoção do comércio local. Sr. Vereador, é que 500% a 800% mais caro do que nos outros municípios. Reparei que não mencionou nenhum município comunista, mencionou só municípios independentes, socialistas e sociais-democratas. Eu também, Sr. Vereador, também compreendo que isso seja difícil, porque cada vez há menos municípios comunistas, de facto, mas dizer-lhe o seguinte, de que aquilo que refere é mentira. E, portanto, uma mentira, tal como há pouco disse, não é por ser dita várias vezes, que passa a ser verdade. Como também é mentira aquilo que acrescentou, que é que o estacionamento é muito superior a esses outros municípios. Mas isso é a mesma mentira que o senhor referiu quando fizemos e recuperámos a Praça Azevedo Gomes na parede, que o senhor fartou-se de propagandear a 7 vozes de que ia ser tudo taxado e que ia ser taxado caro, e o senhor vereador pode lá ir, ou qualquer município pode lá estacionar o carro e não tem sequer parquímetros. Portanto, o senhor vereador sabe que a mentira apanha-se mais depressa do que um coxo. E, portanto, o senhor vereador nisso é especialista nesse tipo de afirmações que ficam bem dizer no momento, mas que não têm fundamentação nenhuma em rigor. Passemos à votação. Ponto 15. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Já agora só dizer o seguinte, peço desculpa, eu sou sensível à crítica que o Sr. Vereador referiu em relação ao nome do Fashion Market, Stock and Fashion Market da parede, e por isso mesmo vou pedir um extrato desta ata para enviar à Associação Empresarial de Cascais para os sensibilizar, para ver se conseguem ter outro nome de marketing, e já agora também ficam a conhecer estas críticas que são feitas pelo próprio Partido Comunista. Passemos ao ponto de juventude, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto de ambiente, com 2 subpontos, que também coloco os 2 a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passo à votação. Ponto 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 18, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos à educação, com 2 subpontos, que também coloco os 2 a discussão para posterior votação, em separado. Não havendo intervenções, passa à votação. Ponto 19, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. E no ponto 20, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação do ponto anterior. Sr. Vereador Clemente Alves, para declaração de voto, faça favor. Votámos contra no ponto 19, que diz respeito a uma minuta de protocolo entre o município de Cascais e uma associação profissional de educadores de infância, cujo objetivo é da competência, em termos de formação, é da competência do Ministério da Educação. Trata-se aqui de mais uma IPSS a juntar a uma longa lista de Cascais é possuidor e que não servem para mais nada, a não ser para promover, para dar palanque e rendimentos materiais, naturalmente, aos seus fundadores e promotores.
Relativamente ao ponto 20, que trata do apoio financeiro à Junta de Freguesia de Alcabidez para o desenvolvimento da AECs, é conhecida a nossa posição relativamente a estas AECs, que não têm qualquer interesse para os currículos escolares, são feitas e desenvolvidas fora dos currículos escolares e são competências que deveriam estar inseridas nas escolas e não nas juntas de freguesia ou noutras instituições, pois de facto votamos contra. Passemos agora ao desporto, com 16 subpontos, que coloco a discussão para posterior votação. Pode-se votar em conjunto. Se o vereador Clemente Alves tem algum problema em votar em conjunto, pode votar? Podemos votar em conjunto até o ponto 33, 32, 22 e 32. Não tenho nada a objetar. Muito bem. Também os seus vereadores não têm nada a objetar. Então vamos votar do ponto 21 ao 32 inclusive. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora votamos o ponto 33. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 34. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, por unanimidade, perdão. 35. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 36. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Declaração de voto, faça favor. Votámos contra no ponto 33, que é um contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a empresa GIO, é uma empresa com fins lucrativos, com participação num evento que, por sinal, já foi realizado nos passados dias 24 e 26 de maio. Por este facto, votámos contra. Votámos também contra no ponto 36, que é um contrato de programa de desenvolvimento desportivo com uma empresa designada Martins Digital Capital. Lá estamos nós aqui a trabalhar para ingleses, ou para inglês ver, e diz respeito à organização de um evento que tem naturalmente fins lucrativos, uma vez que a empresa tem estes fins e, portanto, não deveria ser subsidiada pela Câmara no valor de 50 mil euros que aqui foi aprovado. Por este facto, votamos contra. E vencido. E voto vencido. Passemos então à parte de relações internacionais, com 3 subpontos. Coloco também os 3 à discussão para posterior votação em separado. Não havendo intervenções, passo à votação. Ponto 37, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 38, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ponto 39, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora à inovação e comunicação, que coloco, é só um subponto, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra... tinha pedido, peço desculpa que não reparei. Se o vereador Clemente Alves, faça favor. Este ponto trata da adesão de Cascais como associado institucional a uma instituição que se designa Data Science Portuguese Association. Lá estamos nós no outro mundo, que tem em vista o fortalecimento, estou a ler aqui o título, fortalecimento de competências e networking no domínio da ciência dos dados, na Câmara Municipal e no território em geral. Isto é demasiado complicado, confesso, para a minha pobre cabecinha. O que é esta Data Science Portuguese Association, né? E que deve ter sede aqui ou em Washington? Já agora gostaria muito que me informassem. Vai fazer para tratar dados que não são de Cascais. E que dados são estes que vai tratar? Né? Vai tratar de saber como é que vive a população de Cascais, para qualquer objetivo. Gostaríamos muito de saber qual é o fim a que se destina esta associação, a que Cascais se quer juntar. Diz-se no corpo da proposta que
esta associação, através da missão do Empower Data Science for Better World, não é? Perfeito. Desculpem o meu inglês, não é? Mas, que vai juntar todos os seus stakeholders na promoção do networking, etc., etc. E vai também fazer uma conferência, ou tem feito uma conferência, BSPA Insights, etc., etc. Eu gostaria que me dessem mais alguns dados para eu perceber isto, não é? Porque, de facto, eu não percebo, não entendo o que é que o município, que deve estar aqui, deve ter como preocupação tratar e cuidar dos interesses dos municípios, de lhes proporcionar melhores condições de vida, vai fazer com uma associação deste tipo. Uma Data Science Portuguese Association para o tratamento em networking do domínio da ciência dos dados. Isto é capaz de começar ali assim ao Casino de Estoril. Sr. Vice-Presidente, faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Trata-se de uma associação que junta parceiros institucionais, que são câmaras municipais, nomeadamente a Câmara de Cascais, que em conjunto com a Câmara de Lisboa foi pioneira na criação de um portal de dados abertos, e toda esta temática do Big Data, mais um grande jargão ali para o Sr. Vereador, e toda esta temática das ciências dos dados são extremamente importantes para os municípios, que os municípios hoje em dia têm dezenas e centenas de milhares de sensores no terreno, absorvem esses dados e urge ter competências, e isto são os cientistas dos dados que as têm, e por isso este tipo de associações é importante, porque consegue juntar as instituições públicas, as empresas e os cientistas no mesmo espaço físico, para poderem tirar informação útil desses dados. Que dados são esses? São os sensores de estacionamento, são os sensores de qualidade do ar, são os sensores de temperatura, são sensores de luminosidade, são milhares de sensores no território, e com esses dados poder tirar informação útil para prestar ainda um melhor serviço aos nossos concidadãos. Esse é o objetivo de nos fazermos sócios nesta associação. O nome da associação, o facto de ser em inglês, claro que é algo que nos ultrapassa, porque não fomos nós os fundadores da associação. Muito obrigado. Sr. Vereador, também penso que já é a altura do Sr. Vereador perder esse complexo que ganhou aqui quando acusou de estarmos a fazer bootcamps, serem campos militares, de treino militar para toda a nossa parte da habitação social e da função social da Câmara. Enfim, pensava que já tinha ultrapassado esse seu complexo, mas ainda assim... mais arraigado, Sr. Presidente. Foi o Sr. Vereador que disse que um bootcamp era como é que íamos pagar para pôr pessoal, ainda para mais da área social, que até devia ser para os ensinar a bater nos pobrezinhos. Portanto, isso foi o Sr. Vereador que deu essas declarações aqui na Câmara, não fui eu. Portanto, eu pensei é que ao longo deste tempo todo, e com esse episódio que foi esclarecido, que o Sr. Vereador tivesse, pelo menos, tido outra ponderação. Mas, enfim, é a evolução na continuidade e, portanto, nós estamos preparados para essa evolução. Passemos então à votação. Sr. Presidente, gostaria de lhe responder. Então faça favor, Sr. Vereador. Eu limito-me a traduzir à letra significados que são internacionais para designações que vêm aqui em inglês. Porquê é que os senhores não usam ou não falam português? Têm vergonha de serem portugueses? Eu não tenho orgulho nisso. Cultivo, faço os possíveis por cultivar a minha língua. Os senhores já fazem o contrário. E vêm para aqui com conceitos que são absurdos. Não é? Falem português, a língua portuguesa é riquíssima, temos expressões para todos os sentidos, não precisamos de vir aqui com muletas, de armar ao pingarelho, desculpem a expressão, com coisas que não fazem sentido. Sr. Vereador, é que já houve outros tempos em que noutros países o Estado tinha capacidade para obrigar as organizações a usarem terminologia de uma determinada maneira. Mas nós não somos defensores disso, porque senão eu também teria que perguntar ao Sr. Vereador, da forma como pergunta se eu gosto de ser português, se de facto também defende regimes ditatoriais, porque esses regimes eram ditatoriais e aí impunham as designações e os nomes, e impunham muitas outras coisas bem piores também. Mas isso são situações que nós aqui não fazemos, nem defendemos. Sr. Vereador, faça favor. Eu sou contra esta ditadura em que a língua portuguesa é colocada debaixo do tapete constantemente, não é? Espezinhada, em troca de expressões em inglês que são ridículas. Eu sou contra essa ditadura. Muito bem. Passemos então à votação.
Estamos a votar o ponto 40. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Sr. Vereador João Rui, para declaração de voto, faça favor. Não, Sr. Presidente. É para informar que eu não participo na discussão nem na votação do próximo ponto, 41, e também não participarei no 44, que é do grupo seguinte. Não sei se... Muito bem. Penso que pelos mesmos motivos o Sr. Vice-Presidente também não participa no 41 e, portanto, pedia ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Vereador que abandonassem a reunião de Câmara. Não estando os dois presentes, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora, eu vou já votar o Sr. Vereador, se quiser ficar no 44, vou propor que votemos já o 44 para não... E, portanto, vamos votar o 44, também ainda sem a presença do Sr. Vice-Presidente e sem a presença do Sr. Vereador. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora sim, já com a presença dos dois, passemos ao Desenvolvimento Social, Saúde e Habitação, com agora 3 subpontos, coloco os 3 à discussão para posterior votação em separado. Não havendo intervenções, passa à votação. Ponto 42, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 43, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. E ponto 44, quem vota contra, quem se abstém, 45, perdão, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Dá-se conta das informações da Divisão de Espaços Públicos, com os resultados do ano 2018, o aditamento ao relatório da Matilha do Guincho, Cascais Férias em 2019, Programa de Ocupação de Tempos Livres e alteração de estatutos das Águas de Cascais. Dito isto, proponho a aprovação da minuta data número 14, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei número 75/2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Resta-me desejar a todos um bom final de semana. Muito obrigado.